Ele vai. Hoje nós vamos ter o Dr. Gilberto. Ele vai falar sobre. Ele é hipnoterapeuta, médico hipnoterapeuta, e ele é muito ligado também à linha da neurolinguística, tá? Hipnose e neurolinguística. E ele vai falar um pouco hoje de uma forma de ressignificação que ele chama ressignificação dentro de um transe, tá? Vamos ver como ele, vamos prestar atenção no assunto, que para mim também é não sei se é novidade ou a gente já faz e não usa esse nome, né? Mas vamos ver como ele vai apresentar, tá bom? Gilberto, eu vou Como é que a pedir, gente põe os slides? eu vou pedir para você, para pôr os slides, Uhum. a Cleide, que está gerenciando, Cleide, libera ele para pôr os slides. Pode começar, Gilberto, agora. Bom, gente, boa noite. Agradecer ao Osmar pelo convite. Bom, eu sou médico, era pediatra, aposentei, hoje trabalho só com hipnose. Sou diretor do IB, que é o Instituto Brasileiro de Hipnose Ericksoniana. E vamos falar hoje sobre como é trabalhar com ressignificação em transe ou remodelagem em transe, que é para trocar um comportamento. Tá? O problema é o seguinte: quando as coisas não estão boas como nós queremos, nós podemos modificar em alguma coisa. E com o comportamento é a mesma coisa. Só que nós vamos ter que trabalhar com sinais ideomotores. Então, essa é uma das técnicas que eu não uso em terapia online, porque vai ser muito difícil observar os sinais. E como os livros e os cursos que a gente faz ensinam, é um pouco estranho, muito incomum, pois nós não queremos saber em cima do que estamos trabalhando, e sim que iremos modificar um comportamento indesejável por um outro mais adequado. Isso usando o meio de comunicação direta com o inconsciente, sem usar o consciente como um intermediário. O paciente também não nos dirá qual comportamento que deseja modificar. Talvez ele também não saiba. Isso, como eu aprendi, como os livros que eu já li até hoje ensinam. E como nós vamos trabalhar? Primeiro, determinar sinais de sim e não com o inconsciente. Segundo, identificar um padrão de comportamento a ser mudado. Terceiro, isolar a função positiva do comportamento a ser modificado. Por que isso, gente? Qualquer comportamento, por melhor ou pior que ele seja, por trás tem um fator positivo. Se nós quisermos mudar um comportamento por outro e não mantivermos o mesmo fator positivo do comportamento que vai ser mudado, não vai funcionar. Porque ali tem uma função positiva para aquele comportamento. Criar novas alternativas, ou seja, novos comportamentos. Avaliação das alternativas. Escolher uma alternativa, fazer um espelhamento ao futuro. Então, durante o processo, nós vamos usar todos esses 7 itens que eu falei. Eu vou explicar um por um agora. Determinar sinais idomotores de sim e não com o inconsciente. Com o paciente em transe, eu costumo falar, daqui a pouco eu vou fazer algumas perguntas diretamente ao seu inconsciente. Se a resposta for sim, gente, eu gosto muito de trabalhar com sinais com o dedo. Tem colegas que trabalham com dedo de uma mão e dedo de outra. Eu prefiro os dois na mesma mão. Fica mais fácil nós prestarmos atenção na resposta. Então, eu falo, se esse dedo que eu irei tocar agora
fizer esse movimento para cima, vocês estão me vendo aí, não? Então, Eu não estou vendo, aí eu fico perdido. com Então, a eu mão, pego no dedo, faço esse movimento. Falo, esse vai ser o dedo do sim, o sinal do sim, dedo indicador. Cito o nome do dedo. Se por acaso for não, esse outro dedo que eu vou tocar agora vai fazer esse sinal. Esse vai ser o dedo do não. Então, esse é o sinal do sim e este é o sinal do não. E repito isso algumas vezes. Então, gente, é mais fácil trabalhar com os dois na mesma mão. Eu prefiro sempre o indicador e o médio, que é mais fácil nós focarmos. Porque o sinal que o paciente vai dar inconsciente, às vezes, é muito sutil. Se você ficar querendo olhar para uma a outra, vai ser difícil. Por quê? Quando nós conscientemente fazemos sinal de sim, por exemplo, dedo indicador, ele faz isso. Com a pessoa em transe, o sinal pela mente inconsciente, às vezes faz só uma coisinha de leve. É como aqueles sinais que eu chamo de motores, que o pessoal está em transe, mexe a cabeça, de repente mexe um dedo, pé, aquela mexidinha muito sutil. E nós temos que ficar observando sempre. Se por acaso ele levantar o dedo rápido, eu falo, eu não estou querendo o sinal dessa mente, eu quero o sinal da outra mente, da mente inconsciente. Aí eu faço a pergunta de novo, vejo qual é a resposta final. Se for bem sutil, às vezes é imperceptível. Quando eu fico na dúvida, eu pergunto: você me deu um sinal de sim? Sim ou não? E observo os dois dedos. Se o dedo do sim se movimentar, eu já sei que foi o sinal do sim. Identificar padrão de comportamento a ser mudado. Como eu aprendi, como os livros ensinam e como eu vi em alguns cursos. Pedir ao inconsciente do paciente que faça uma busca por todas as coisas da sua vida que lhe causam problema. E quando tiver feito isso, que escolha uma que seja mais absoluta e de vital importância em termos de bem-estar do paciente. Fala o nome do paciente. Então, aqui, gente, nós não vamos saber em cima do que estamos trabalhando, qual o comportamento, pacientes também não. Se realmente tiver um comportamento que não está bom para ele, inconsciente achar que não está bom, ele vai mudar. Agora, eu não trabalho assim. Eu comecei, pergunto na anamnese, e normalmente o paciente já chega ao nosso consultório dizendo: eu tenho um comportamento X que está me causando problemas, desse modo, daquele modo, e eu quero mudar isso. Tem como mudar? Então, ele já especificou o comportamento. Na anamnese, o que eu vou fazer? Saber tudo sobre esse comportamento. O que ele acha que incomoda, por que ele usa esse comportamento que ele quer mudar, tudo para poder usar depois na sessão de hipnose. Então, em vez de eu pedir aqui ao inconsciente que faça uma busca por todas as coisas da sua vida que lhe causam problema, eu falo, e falando com a mente inconsciente de fulano de tal, eu digo que fulano de tal tem um comportamento X que está lhe causando sérios problemas na sua vida. E ele deseja mudar esse comportamento por um outro mais adequado. Você está disposto a fazer essa mudança? Sim ou não? E vê a resposta. Se for sim, a gente segue em frente. Se for não, tenta negociar. Mas está sendo problemático para ele, quer ter uma melhor qualidade de vida, a gente conversa com a mente consciente, sim ou não. Se for não, para por aí, vamos passar para outra técnica. Se for sim, vamos em frente. Isolar a função positiva do comportamento a ser modificado. Isso aí é importantíssimo. Porque todo comportamento, por pior
ou melhor que seja, ele tem um fator positivo por trás, que eu não sei qual é, paciente também não. Então, nos comunicamos diretamente com o inconsciente do paciente da seguinte maneira: peço à mente inconsciente de fulano que transfira os sinais de sim e não com os dedos, indicador e médio que eu uso, para aquela parte do seu inconsciente que faz realizar esse comportamento inadequado. Aqui que você identificou é como ensinaram, como o livro fala. Aqui eu modifico. Aquele comportamento que o fulano deseja trocar, que é X comportamento. Quando aquela parte tiver com total controle dos sinais sim e não com os dedos, ambos os dedos irão se levantar para que eu possa saber. Então, eu já não peço sim nem não, peço os dois. E fico aguardando. Aí pergunto, deu sim. Agora eu pergunto a você, inconsciente de fulano, se está disposta a permitir que sua mente consciente saiba o que ocorre de valioso. Ou seja, qual é o valor positivo daquele comportamento X que fulano deseja mudar. Sim ou não? Se for sim, a gente vai em frente. Se for não, a gente continua também. Não tem valor nenhum. Tá? Criar novas alternativas. Após a mente consciente saber qual é o propósito, ou seja, o fator positivo que aquele comportamento o paciente quer trocar, temos de fazer a mente inconsciente criar novas alternativas para aquele comportamento X que ele quer trocar. Só que esses novos comportamentos têm que ter o mesmo fator positivo do comportamento a ser trocado. Então, eu falo, peço à parte responsável pelo comportamento tal que o paciente quer modificar, que eu estou mudando a palavra porque é como eu trabalho, tá? Que vá ter a parte criativa dentro de você, onde estão os recursos criativos que fazem as pessoas sonharem e manufaturarem ideias. E obtenha 5 novos comportamentos, pode ser 5, 10, não importa. Antigamente eu fazia com 10, mas demora muito. Então passei a fazer com 5. Que possam satisfazer a intenção positiva do comportamento X a ser mudado. Quando tiver obtido esses 5 novos comportamentos, me dê um sinal de sim. Isso aí às vezes demora um pouquinho. Quando vem o sinal de sim, segue em frente. Por que 5 alternativas, gente? Se for 3, nós podemos escolher um. Nós não, inconsciente. Se for apenas uma, não tem escolha. Se for duas, sinuca de bico. Então tem que ser 3 ou mais. Então eu prefiro sempre 5 para cima. Se tiver dúvida, pode perguntar. Avaliar as novas alternativas. Deu sim que escolheu as 5 alternativas. Pedir à parte responsável pelo comportamento que vai ser mudado, comportamento X, que avalie as 5 novas alternativas para verificar a sua eficiência na satisfação da intenção positiva daquele comportamento X, que vai ser mudado. E à medida que for avaliando, me dê um sinal de sim, se for eficiente, e um sinal de não, se não for eficiente, para que eu possa contar. Gente, isso aqui eu acrescentei. Normalmente não faz isso. Pede, quando tiver avaliado os 5, dá um sinal de sim. Mas avaliou, será que todos eles vão ser eficientes? Às vezes não são. Então eu vou contando. Se der menos de 3, opa, se for menos de 3 alternativas, voltar à fase anterior. Pedir para escolher novos comportamentos, avaliar cada um de novo. Tem que estar 3 ou mais de 3.
menos não tem como a gente trabalhar. Deu 3 ou mais. Às vezes dá os 5, às vezes dá 4, às vezes dá 3 negativos e 2 positivos. Então, a gente volta atrás, pede para escolher novas alternativas, avaliar cada uma e vai fazendo. Deu 3 ou mais, pedir à parte responsável por aquele comportamento X que escolha dentre as opções eficientes a que melhor ele acha que satisfaça a intenção positiva daquele comportamento X que vai ser mudado. Quando tiver escolhida a mais eficiente, e me dê um sinal de sim. Fica aguardando. Deu sim, vamos em frente. Pedir à parte responsável pelo comportamento que vai ser mudado, X, que se responsabilize pelo uso dessa nova escolha nas 3 próximas semanas, a fim de avaliar a sua eficiência. Se for eficiente, continue a usá-lo. Se for necessário outras mudanças, que se responsabilize por essa mudança durante o sono e os sonhos. Depois, fazer uma ponte ao futuro. Pedir à mente inconsciente que ela faça uma ponte ao futuro com esse novo comportamento, testando ele no contexto mais apropriado para avaliar sua real eficiência positiva. Sempre dando tempo. Quando tiver feito isso, tiver sido testado um novo comportamento, se esse novo comportamento estiver funcionando adequadamente, me dê um sinal de sim. Se este novo comportamento provocar algum efeito colateral não sendo apropriado, me dê um sinal de não. Se for não, gente, se for sim, segue em frente. Se for não, pedir para escolher um outro comportamento dentro daqueles que ele achou que era eficiente, para fazer o teste. Se o sinal for não, pedir para escolher dentre os testados que melhor achar melhor. E repetir. Quer repetir o item 6, escolher nova alternativa e fazer a ponte ao futuro, para avaliar. Quando avalie e dá positivo, eu volto para esse item B do item C. Peço normalmente à parte responsável pelo comportamento X que se responsabilize pelo uso dessa nova escolha nas próximas 3 semanas, a fim de avaliar sua eficiência. Na pergunta, se estiver de acordo em fazer isso, me dê um sinal de sim. Se não estiver de acordo, me dê um sinal de não. E espero o sinal. Se for sim, ok. Se for não, voltar lá atrás, recomeçar quase tudo de novo. Escolher novas alternativas e refazendo, refazendo, refazendo. Às vezes é rápido, às vezes encrenca. Eu tenho tido muito sucesso com esse tipo de técnica para mudar comportamento. Quando a pessoa chega no consultório já com isso, faço. Agora, posso tirar a tela daqui? O Pode, pode. que acontece, gente? Eu sou chato, eu sou contra. Tem colegas que fazem sessão de 3, 4 horas, eu sou contra. Minha sessão a 1 hora. Então, cobro o pacote. Não costumo fazer regressão de idade na primeira sessão, nem na segunda. As poucas vezes que eu tentei fazer regressão de idade na primeira e segunda sessão não funcionaram muito bem. Então, primeiro, deixo o paciente, trabalho com o paciente, criar uma empatia entre nós dois maior, uma confiança maior, para começar a fazer regressão. Atendi uma menina, 48 anos. Até hoje não teve relação sexual, nem com homem, nem com mulher.
Disse ela que, aos 6, 7 anos, já se masturbava no chuveirinho do banheiro. Depois, com 17 anos, o namorado foi fazer uma masturbação com ela. Ela não queria, entrou em pânico. Toda vez que ela vai tentar ter relação sexual, ela faz crise de pânico. Só que ela não me falou isso na primeira sessão, não me falou na segunda, só veio comentar isso na terceira sessão. A queixa na primeira sessão foi que ela entrava em pânico quando ia ter relação sexual, ou quando tentavam masturbá-la, alguma coisa assim. Então, depois que ela adquiriu confiança, é que ela falou isso. Inclusive, ela disse que tinha ido a vários terapeutas e não contava, falava mentira. Ou de várias sessões que ela ia contar. Isso aí reforçou a minha ideia, que na primeira e segunda sessão não fazer regressão de idade. Então, na primeira sessão, eu já parto, o pessoal quer mudar o comportamento, eu já passo pela ressignificação crânio, ou remodelagem. Na segunda sessão, eu gosto muito de uma técnica que é instruções de processo. Não sei se vocês conhecem. Alguém conhece essa técnica? Não, eu não. Oi? Eu não. É uma técnica que você não dá comando nenhum. Tem vários espaços semânticos que a gente pode usar. É para aprender. Eu gosto muito da seguinte técnica. A pessoa entrando, se imagina agora num campo gramado, florido, arborizado, calmo, seguro. Lá ao longe você pode perceber a imagem de uma pessoa. Está muito longe, eu não sei se é homem, se é mulher, se é conhecido ou desconhecido. Eu sei que essa pessoa vem te trazer uma mensagem. Não sei se essa mensagem vai ser escrita, falada em códigos, se vai estar clara para você quando recebida ou não. E essa pessoa vem se aproximando, chegando, chegando, chegou, te cumprimenta, entrega a mensagem, você recebe, agradece, ela se despede e vai embora. Veja o que você pode aprender com essa mensagem para resolver a X problema que você tem. Não sei se esse aprendizado vai ocorrer a nível de mente consciente ou inconsciente, mas não importa se o inconsciente é sábio, sabe o que é importante para você ou sabe aprender. Ou seja, estou dizendo, sai fora consciente. Não sei se esse aprendizado vai estar claro para você agora, se vai estar claro mais tarde, mas isso não importa. O importante é que você aprenda uma maneira mais fácil, mais eficaz, com essa mensagem, de resolver aquele problema X que você me trouxe. E dou um tempo. Ou peço para outro espaço semântico para relembrar 3 acontecimentos que foram muito bons na vida dela e aprender com cada um desses acontecimentos. Então, é uma instrução muito vaga, que deixa para o inconsciente. E é interessante, quando a gente dá aula, isso aí eu passei a fazer desse modo. O que ensina o livro, o Érico usava, era que ele deixava tudo por conta do inconsciente. Aprender a resolver aquele problema que você precisa resolver, sem ele saber qual é o problema também. Quando o paciente saía de transe, eu perguntava, tem alguma coisa a ver com algum problema? Tem. A pessoa falava, encaixava certinho. É incrível. Então, na segunda sessão, eu faço isso, para reforçar a troca de comportamento. Na terceira sessão, eu parto para regressão de idade. Ver se tem alguma coisa lá atrás, na criança interior. Se tiver, vamos ressignificar também. E aí vai reforçar o trabalho da mudança de comportamento.
Se não tiver, na quarta sessão, eu parto para a regressão intrauterina, que é interessantíssimo. Estava com a paciente, antes do carnaval, eu fiz essa regressão intrauterina. Ela entrava em crise de ansiedade. Locais com muita gente ou pequenos. E ela ia viajar, o carnaval foi para Bahia, Porto Seguro, e estava com medo danado. Inclusive, brincar o carnaval no meio daquele montão de gente. E do avião. No sexto mês, se eu não me engano, ela percebeu sensações de ansiedade na mãe dela. Não era, né? Primeiro mês foi normal, segundo mês estação normal, terceiro, quarto, quinto, no sexto ela sentiu. No sétimo, um pouquinho, no oitavo e nono, tranquilo. Nasceu tranquilo. Então, fui lá no sexto mês, fomos ressignificar aquilo, que aquela sensação que ela estava sentindo não era dela, tinha nada a ver com ela, ressignifiquei aquilo, tirei do trâmite. Bom, hoje ela me mandou mensagem. Vai fazer sessão amanhã, mas já mandou hoje. Viajou tranquilamente, sem medo, brincou no meio do povão sem medo, não teve nada, nada, nada das coisas de ansiedade. Então, provavelmente, estava lá na regressão intrauterina. O problema estava lá, nós descobrimos lá no sexto mês de gravidez. Foi a ansiedade da mãe, que não era dela, mas ela absorveu aquilo. Então, procuro fechar por todos os lados, para não dar chance de não ter resultado. Alguma pergunta? Alguém quer fazer alguma pergunta por enquanto? Eu tenho uns comentários, mas eu vou fazer no final. Então, vê se alguém quer alguma pergunta a respeito do que ele falou até agora. Vai em frente, Gilberto. O Oi? debate normalmente começa quando acaba a palestra. Não, é que eu tinha que falar isso, que a técnica, eu já absorvi bem. No início eu usava minha colazinha no papel e ia fazendo. Então eu passei tudo para vocês. Só tem umas modificações que ali eu escrevi no slide como os livros mostram. Quem quiser ver, inclusive no Atravessando, tem essa técnica. E o Edson gostava muito de conversar com os dedos, com o pé. O Edson era fantástico, né? Então, vou acompanhando, vi, comecei a modificar, ver o comportamento que queria ser mudado, e na instrução de processo fiz a mesma coisa. Eu vou direto no que a pessoa quer. E tem funcionado maravilhosamente bem. É isso? Pode falar. Bom, é o seguinte, é interessante a sua abordagem, Gilberto. Eu, particularmente, vejo nela um viés muito mais para Grinder e Bandler do que o Erickson especificamente. Embora nós saibamos que a PNL foi moldada no modelo Erickson. Então, isso a gente tem. Mas, inclusive, você citou o livro Atravessando, que é do Grinder e Bandler. E lá É, tem a significação em 5 passos, que é mais ou menos isso que você falou. Tá? E tem um livro mais completo também da PNL, que é Ressignificando, e esse é o livro que a gente lê 2 páginas e passa uma semana refletindo. É um livro mais pesado, mas é um livro bem interessante também, que explica exatamente todas essas técnicas de ressignificação. Né? Eu acho interessante. Outra coisa interessante que você falou é assim:
você faz sugestões bem abertas, né? Essas sugestões abertas, modelo Erickson, que Erickson era assim, ele faria, aí sim, ele fazia, ele até dizia que as sugestões deviam ser artisticamente inespecíficas, não é verdade? Isso. Que é Ele exatamente falava o que isso. você mostrou aí, esse tipo de sugestão aberta, aonde o Erickson acreditava muito no inconsciente da pessoa, sabendo o que queria e sabendo como resolver isso, né? No começo, para mim, era muito difícil entender isso. Eu lembro, o Cabral vai lembrar disso, quando nós estivemos num congresso em Serra Negra, que estava aquele professor fugiu o nome dele agora, que faz até psicoeletroterapia. Como é, o Cabral? Era o. Acho que Davi, acho Não, é o Davi Akenstein. que O está aí. Akenstein estava lá. Isso. Ele não era da psicoterapia, é por isso que eu falei, ele era da até psicoterapia. Da psicoterapia era o Elias Mendes de Minas Gerais, por isso que eu fiquei Não, até psico. confuso. Davi era da até psicoterapia. Exatamente. E eu lembro que ele perguntou para mim, eu estava com o Passos, ele perguntou para mim, Osmar, você não quer fazer terpsicoreia aqui no Brasil? E eu, na época, estava com o Passos, estava aprendendo, não me sentia seguro com aquilo, e falei, olha, professor, eu acho o seguinte, eu acho interessante isso, mas eu tenho duas dúvidas. Falei, a primeira é que eu não vi como você dá a sugestão. E ele falou para mim o seguinte: falou, você não precisa dar a sugestão. Quando o paciente te procura, ele já sabe exatamente o que ele quer. Então, eu achei interessante esse lado. E o segundo foi que ele me respondeu, ele falou até que eu tinha razão. Eu falei para ele, esse negócio da gente fazer a indução, né, cinética ao som da quimbanda aqui no Brasil, vai ser muito, quer dizer, é muito comum a quimbanda, esse ritmo meio samba, meio tal, atabaque. Isso aí eu não sei se vai pegar tão bem quanto pega fora do Brasil, né? E ele até concordou comigo tal na época, embora eu nunca vi, eu não sei se o Cabral conhece, talvez o Cabral conheça, algum lugar aqui no Brasil, alguém que faça psicoeletroterapia com ao som da quimbanda. Eu não sei se tem, né? De qualquer maneira, depois eu vou pedir para o Cabral fazer umas considerações aqui e ele vai explicar isso direitinho para a gente, né? Mas eram essas considerações que eu queria fazer. Eu acho o seguinte, é legal isso aí, é um modelo, né? Eu lembro que o Passos dizia assim, quando eu comecei a fazer hipnose, o Passos falava assim, carrega um papelzinho escrito na mão, assim, no bolso, e quando você fizer, na primeira sugestão de falar para o paciente, fecha seus olhos e relaxa, quando ele fechar os olhos, você puxa o papel. O Passos falava assim. Só que ele fazia aquela indução clássica, tal, né, da inicial, tal, que não é a que a gente usa hoje em dia. Hoje em dia a gente personaliza mais. Uma coisa interessante, só para lembrar, que na tua fraseologia, a gente só esquecer de que a gente tem que adaptar a fraseologia para a conversa sua com ele, né? Então, É. fala, pedir para ele, não pedir para ele, não, você fala, peça para o seu inconsciente, peça, quer dizer, como se você estivesse falando para ele pedir para o inconsciente dele, né? Não, para adaptar a fraseologia àquela relação, aquele rapport, naquele momento, né? Eu acho que é só Não, mas aí isso. eu quero tirar o consciente fora. Eu É, quero o lógico. consciente presente. Então, Outra converso coisa, direto com o inconsciente. outra coisa que eu aprendi com Passos, e Cabral, já vou te dar a palavra, mas outra coisa que eu aprendi com Passos interessante foi que o Passos me ensinou uma coisa que eu uso até hoje. Ele falou assim, Osmar, todo mundo faz o sinal ideomotor com os dedos, talvez com o braço, tal, né? Falou, ele falava assim, eu prefiro fazer com o movimento da cabeça, sim ou não. Por quê? Porque esse já é um movimento que nós estamos acostumados a fazer. Você está conversando com uma pessoa, você está falando com alguma pessoa, a pessoa está assim com você, tá certo, pode ser e tal, e a pessoa está baixando a cabeça assim, você já sabe, a pessoa não está aceitando, ele está sendo educado, mas ele no inconsciente dele ele não está aceitando. Ou então você está conversando, dando uma aula para alguém, aí você vê as pessoas fazendo assim, inconscientemente, elas estão aceitando o que você está falando. Então eu aprendi a usar esses dois movimentos, o não com a cabeça e o sim e o não com a cabeça, e falo para as pessoas como você,
deixa que esse movimento seja um movimento sutil suficiente para que eu possa perceber, e pronto, né? E É, eu uso a maneira ideomotor, mas é a mesma coisa, eu acho que isso tanto faz, né? É só eu tentei fazer sinal de sim e não aí, online, mas eu não consegui ter certeza se era sinal realmente inconsciente ou consciente. E com o sim. dedo é mais fácil. É bom, é uma questão adaptativa. Eu tenho a impressão que a maioria deve fazer com o dedo, que a maioria dos livros e tal falam com o dedo, né? Então as pessoas vão se adaptando àquilo, mas eu aprendi assim, eu tenho para mim, porque aí eu fico olhando para o rosto do paciente e não só vejo o movimento inconsciente, mas eu vejo os outros movimentos, né? Os outros movimentos, Uhum. movimento palpebral, tal. Então eu termino tendo essa visão, mas é uma questão adaptativa de cada um, né? Agora, Cabral, você fala alguma coisa? Fala. só um detalhe: eu não trato de vícios, álcool, drogas, nem fumo. Só que, vou falar de álcool, só para dar um exemplo. Se o paciente chegar, eu tenho um comportamento que eu bebo muito álcool, bebida alcoólica, está me incomodando, não é um comportamento, é um vício. Mas eu uso a ressignificação entrando, ou remodelagem. Porque para ele aquilo é um comportamento, então ele acredita que aquilo é um comportamento. Estou falando álcool, que às vezes vem um comportamento que ele fala, mas isso não é comportamento. Nós sabemos. Mas o paciente crê que aquilo é um comportamento, ele acredita naquilo. Então, se ele acredita, é verdade. Entendi. Aí eu faço esse esquema todo e dá certo. Então não precisa ser Cabral, realmente. Oi? não, Cabral, estou passando a palavra para o Cabral aqui, que o Cabral Ah, está louco para falar coisa. Deixa falar primeiro, porque eu não assisti a aula, eu cheguei agora à tarde, que eu tive outra aula de 8 às 9, que talvez ele vá falar sobre a aula seja mais interessante. Depois eu falo. Então tá bom, Medeiros, então vamos lá. Ativa seu som, Medeiros. Teu som está desativado, Medeiros. Teu som está desativado. Ativa o som. Para falar. Isso, tá Pronto. ouvindo? Tá ouvindo agora? Agora sim, Medeiros. Pode começar de novo. Ih, desativou. Ativa de novo. Eita, Isso, agora tá. isso. Eu estou na cidade de Cajazeiras, viu, doutor Osmar? Mas sou de Ah, João Pessoa. Isso, eu sei. então, essa técnica eu achei bem interessante porque ela juntou, né, a ressignificação em 6 passos da PNL e me lembrou as respostas ideomotoras. Eu parabenizo o doutor Gilberto, né, pela belíssima apresentação. Me lembrou a técnica do cisne, do Bob Burley, né? Então, é bem interessante e eu uso às vezes, né? Ou uma ou outra, né? Já usei várias vezes a técnica do cisne e é bem interessante as respostas Agora vocês. ideomotoras. Oi. Eu não conheço a técnica. Ah, mas é bem interessante, doutor Osmar, viu? A gente pode até... É parecido com um pouco com essa apresentação, mas realmente o paciente ele mantém a mão nessa posição aqui, assim, como o cisne. Eu Então, não se tô... for sim, eu mando que ele. Eu sugiro que levante o polegar do sim, né, que é bem universal. E o não, o indicador. E aí a gente vai conversando com o inconsciente dele, é muito interessante. Eu fiz, inclusive, essa técnica do cisne com um dependente químico do álcool, uma pessoa que gastava, em média, R$ 2.000 só com bebida alcoólica, e, incrivelmente, foi feito só uma sessão. Eu não fiz de regressão, só a técnica do cisne. E foi incrível. Essa pessoa simplesmente declara que já está sem beber há mais de um ano. Eu faço o acompanhamento, né, esporádico dessa pessoa. Mas, assim, eu estou muito satisfeito, viu? Para mim, foi bem positiva a aprendizagem. Passando agora para o doutor Jorge, por favor. Espera aí, Obrigado, só um doutor, pela minutinho. oportunidade. Oi. Tu falou da Peraí, técnica do cisne, eu Do lembrei. cisne, do Bob Eu, lem- Burns. eu lembrei, o Edson usava muito levitação de mão para sim e a outra mão para o não. Isso. Aí tu me lembrou. É.
Interessante a questão da levitação da mão, doutor. Eu uso o levantamento da mão com catalepsia para caso de impotência sexual, né? Então, a sugestão é, do jeito que seu braço fica rígido e duro, qualquer parte do seu corpo fica rígido e duro. Então, ele entende, né, desde que não haja um comprometimento físico, né, já sendo descartada essa questão física e só mental, essa técnica da catalepsia, da rigidez do braço, ele associa imediatamente com a mente, associa com o pênis, e tem isso tudo um efeito bem positivo, viu? Uma Isso aí, variedade. Está descrito num dos livros do Erickson também. para isso aí eu uso muito aqueles sinais de transe, que é fazer o Sim. braço ficar rígido e mandar a pessoa com a outra mão fazer força, que ela não vai conseguir e não consegue. Funciona também. Isso. Ah, sim, com Aí certeza, com certeza. final de classe. Aí está Isso. final de Doutor Osmar, obrigado pela oportunidade, viu? nada. Vamos lá, Cabral, você quer falar ou quer deixar o Benomi falar? Porque o Benomi também está se Fala o Benomi, depois eu falo. Então fala aí, Cabral. Ok. Bom, primeiro, Vamos lá, vai, Cabral, vai então, falando. voltando à TTT do Davi. Então, eu fiz formação, viu, Gilberto, com o Ernest Rossi. O Ernest Rossi era uma pessoa que usava muito, muito os sinais hidromotores, né, que veio do Chic, um chinesinho que fazia isso lá no grupo do Ericsson, e o Rossi pegou as técnicas dele, porque às vezes a gente esquece disso, né? O Erickson também aprendeu com o Clark Hull, que era hipnose clássica. Ele depois virou ericksoniano, mas ele criou a metodologia dele, mas antes ele fazia hipnose clássica. Quem tem os meus tapes, como eu assisti do Erickson, quando a Madeleine Risport trouxe os filmes dele para o Davi, para a gente assistir lá em Copacabana, a gente via que no início da carreira dele era hipnose clássica pura. Depois ele foi, logicamente, pela sua genialidade, criando a sua hipnose ericksoniana naturalista. Por quê? Porque ele teve pólio da segunda vez. Teve quando era adolescente, você sabe a história dele, e aí fazia hipnose clássica. Quando ele parou de poder levantar para fazer os testes, o Gilberto, e isso a gente vê nos tapes dele mesmo, ele começa a criar submodalidades, que depois o Brandon Greene rouba dele. Ele cria por quê? Porque ele não está preso numa cadeira de rodas, não pode mais levantar a mão lá para testar, e então ele cria suas modalidades. A genialidade dele, sensacional, né? E, logicamente, eles correspondiam, o Erickson com o Milton Erickson com o Davi Axten, e o Davi Axten tinha uma técnica que quem não conhece era através da dança. No início, Osmar, era com uma orquestra, mas depois começava a ficar caro. Então, tirava aquela vestimenta de atabaques, mas tinha o atabaque na banda. Por quê? O atabaque é que dá o transe. 4 ou 8 ciclos por segundo, tanta, 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 é que dá o transe. Então tem que ter o atabaque mesmo na orquestra. Depois ficava caro, uma orquestra acabou ficando só com tabaqueiro. Mas realmente a TDT explodiu no mundo inteiro, congresso mais congresso. Ele fez aqui o Internacional em 84, que eu ajudei. Veio, tinha 1.000 pessoas lá. Eu acho que 900 eram de fora do Brasil. Coisa de louco, lá no Hotel Glória. Porque, como lá, na Europa, onde ele lançou o TTT, a pessoa era muito reprimida, o europeu é muito reprimido. O nosso, aqui tem o samba, tem a ginga, né? Tem a mulher com a bunda de fora, mas na Europa é todo mundo muito sériozinho. Então, a TTT lá, fazer essa catarse emocional, ela pegava de uma forma sensacional. Era igual a febre. Aqui no Brasil, como a gente já tem essas formas de catarse, não pegou também por esse lado, Osmar, de que da pessoa poder associar com banda, candomblé, essas coisas todas, né? Infelizmente, no Brasil ninguém faz. Agora mesmo ia ter um congresso de hipnose no Chile, pela Pan-Americana, acabou não tendo por causa lá da crise do Chile, e também por causa da pandemia, mas o Eric da universidade lá, Nossa da Assunção de Santiago do Chile, tinha me convidado para fazer uma sessão TTT lá com as pessoas, porque eu trabalhei 10 anos com o Davi Axner.
Então, eu sei fazer. Mas aqui no Brasil não adianta fazer porque ninguém adere, porque realmente levam para o lado espírita, né? Isso aí é uma macumbinha disfarçada. É o que o pessoal falava aqui com ele, né? Mas é uma técnica muito interessante que bota você em transe e você faz uma catarse sem verbalização. E depois da catarse, a pessoa faz um relaxamento e depois a pessoa conta a experiência. Tive experiências fantásticas, sem verbalização, impressionante. Agora, tive casos também que nós associávamos as duas. Depois levávamos o monoideísmo, uma só ideia, o problema do paciente quando era homem, e colocava em transe, pedindo ao seu, aí, Gilberto, ao seu, a sua parte sabe, ao seu inconsciente, para trazer solução. E depois de girar, a pessoa vinha com a solução. Ou seja, mexia com o inconsciente para a solução, porque o inconsciente, segundo o Erickson, tem solução. A gente no consciente é que não tem, né? Então é uma técnica muito interessante. Trabalhei 10 anos com ele, todas as quartas-feiras, ele bota aí 10 anos, toda quarta-feira, quantas sessões eu assisti. E a Madeline Richport, que foi aluna do Erickson, que o Erickson mandou para cá para fazer um doutorado em transes culturais, e só quem sabe melhor transes culturais no mundo é o Davi Axton, vai para lá. E ela trouxe 25 tapes do Erickson e a gente toda, depois da TTT, a gente assistia um filme. E ela explicava então as técnicas ericksonianas. Então acho que eu fui o primeiro ericksoniano do Brasil, que eu estou falando em 1976, Gilberto. Acho que você nem tinha ouvido falar em Erickson. E ela tinha trans, como era americana, muito reprimida, né? Belíssimo, ela saltava de, às vezes, quase 1 metro de altura. Era uma dançarina espetacular. E tive esse prazer, né, de conhecê-la, de conhecer Erickson daí. Depois, quando veio o Zaig fazer o primeiro curso de hipnose ericksoniana no Brasil, em 91, eu estava lá em São Paulo fazendo. Não sei se o Osmar chegou a fazer esse. Então, essa é uma leve história da TTT no Eu Brasil. estive lá também. É, Eu estive lá, do Rossi. Né? isso. O Rocha já foi em 94. 91 foi o Zaig. Ah, não, o Zag, eu fiz todos três módulos do Zag. É. Foi quando eu fiz, inclusive, com o Ricardo Fax, nós fizemos Eu juntos. veio ao Rio pegar as cartas de correspondência do Davi com o Erickson para publicar, que eu estava publicando um livro das cartas de Erickson com as pessoas do mundo, né? Aí fomos tomar caipirinha, que eu não conhecia caipirinha. Rapaz, ficou apaixonado por caipirinha. Tomou logo umas 3, saiu bamba, a gente teve que segurar e levar para o hotel, que já estava todo, que eu nunca tinha tomado caipirinha. Ficou apaixonado por tal da caipirinha Você carioca. sabe que a mesma coisa aconteceu com o Thomas Dowd, quando ele esteve aqui no Brasil. Ele deu uma palestra no grupo de estudo, ele veio dar um curso. Depois ele deu uma palestra no grupo de estudos, aí levamos ele para comer aquela pizza que você sabe, todo mundo que frequentou sabe que a gente saía para comer pizza. E ele saiu ele bebeu um pouco mais, eu acho que foi caipirinha que ele bebeu para experimentar, e ele saiu chamando o urubu de meu louro também, não teve jeito. Benomis, quer falar alguma coisa, Benomis? Você está aí mordendo os lábios aí. Vamos lá. Alguma consideração sobre o que o Guilherme, o Não, Gilberto? pronto. Eu vou dar uma dia. Boa noite, doutor Gilberto. Prazer em conhecê-lo. Não conhecia pessoalmente ainda. Eu vou dar um pouco de advogado do diabo, porque eu sou psicólogo. A gente sabe que o foco da sua técnica é mudança de comportamento. A gente sabe, como psicólogo, a área que eu trabalho é a área de terapia cognitivo-comportamental, junto com a hipnose. E para ver mudança de comportamento, temos que ter mudança emocional e mudança cognitiva. Os pensamentos também têm que mudar o comportamento. Minha pergunta é a seguinte: eu, quando vou atender com hipnose, eu tenho que avaliar o meu paciente. Então, eu faço uma boa avaliação, uma boa anamnese, eu faço uma hipótese diagnóstica para eu saber onde eu vou mexer. Aí eu lhe pergunto, se quando o senhor for aplicar essa técnica, se eu pegar um paciente altamente sabotador, o que o senhor faz? Porque ele vai escolher um pensamento que confirme a crença de sabotagem dele. Essa é a escolha dele. Abre o teu som, Gilberto. Repete de novo. Vamos de novo. Para ver mudanças comportamentais, é preciso que haja mudanças emocionais, principalmente, e mudanças cognitivas. O pensamento também tem que mudar. A pergunta que eu faço é a seguinte: quando eu
vou atender um paciente, eu não atendo só com hipnose sozinha, eu uso hipnose e psicoterapia. Quando eu vou atender um paciente, eu preciso conhecer o funcionamento dele para saber como eu vou trabalhar a hipnose. Faço uma hipótese diagnóstica, tenho uma boa anamnese, crio um bom vínculo com ele para poder começar o trabalho. Quando você pega um paciente ultra mega sabotador, como é que você vai aplicar uma técnica assim? O problema é o seguinte: quando você leva o mesmo fator positivo, você consegue trocar. E por isso que eu não uso só essa técnica. Eu faço, como eu falei, instruções de processo, regressão, eu vou cercando. Deixa eu falar Se eu achar ainda, eu ainda uso, o João Jorge falou ainda agora, submodalidades. Não, ok, eu concordo, a técnica é muito bacana. Eu pergunto o seguinte: todo paciente sabotador, quando escolher um novo comportamento, esse novo comportamento para ele, por causa dos esquemas automáticos do seu inconsciente, e que ele faz coisas que ele não tem controle, wins, ele vai escolher um comportamento que acabe confirmando. Se ele não tratar a autossabotagem, ele vai acabar escolhendo um comportamento que acabe confirmando essas crenças que são desadaptativas. Então, eu pergunto, como é que o senhor tem essas informações prévias para saber se esse Tudo bem. comportamento é saudável ou não? Ele me traz um comportamento que ele quer mudar. Bom, Ok. então, ali eu vou procurar saber por que ele quer mudar. O Ah, que pronto. afeta ele, como Essa é a pergunta. afeta, que vai fazendo a anamnese. Então, depois eu vou usar as técnicas. Normalmente eu começo por ela. Até hoje, não tive problema. Então, Posso dizer que não chegou a 100 pacientes com essa técnica, mas 80, 90% funcionou maravilhosamente bem. Depois acrescentei as outras, né? Instruções de processo, regressão, aí fecha. Eu, parabéns, parabéns pelo seu protocolo. eu entendo o que o Benomi falou, a pergunta do Benomi, porque eu também trabalho mais com a linha cognitivo-comportamental. Né? É uma linha que eu acho que academicamente ela tem uma linha mais acadêmica, mais, né, baseada em neurociência e tal. Então, desde antigamente já tinha aquele análise de comportamento lá do behaviorismo. Depois, a gente hoje em dia tem te fizeram o que ele chama, o protocolo chama, eu faço o chama análise funcional cognitivo comportamental, tá certo? Mas que é a mesma coisa caramba, que o pai da coisa que o Benomi gosta de fazer, que é a análise é uma análise cognitiva que ele faz na realidade. Isso para a gente é importante para a gente pegar qual é o esquema cognitivo, para a gente conseguir descobrir quais são as metas que a gente vai, o direcionamento que a gente vai dar para tentar modificar crenças, valores, princípios, metaprogramas e tal, né? E inclusive o processamento cognitivo. Mas isso é tudo uma linha de raciocínio lógico que tem dentro da terapia cognitivo-comportamental. Agora, o que eu vejo, Benomi, é a mesma coisa quando a gente vai discutir a nossa forma de abordagem com um psicanalista. O psicanalista ele tem um modo, quer dizer, o modo dele entender que a coisa vai ser resolvida é a nível inconsciente mesmo. Na PNL, eles trabalham com modificações a nível inconsciente. Enquanto dá certo, está tudo bem. Quando não dá certo, é igual com a gente, quando também não dá certo, nem tudo dá certo e a gente tem que partir para outras estratégias. Às vezes até sair da hipnose para outras técnicas, não é verdade? Eu acho que é o que o Gilberto está falando. Mas realmente a linha a linha da PNL, eles não levam em conta esses aspectos que a gente usa dentro das terapias cognitivo-comportamentais. Eu acho que é isso que é interessante. Né? E nós não podemos esquecer, né, que a terapia cognitivo-comportamental
ela veio desenvolvida tanto numa parte da psicanálise e da teologia, da filosofia, né? Como a parte comportamental vem da ciência. As duas se uniram, as duas se completaram. Mas quem é da psicanálise trabalha mais com o lado filosófico da coisa, né? É diferente a maneira de entender. É quase como a gente vê medicina tradicional, medicina chinesa, medicina tântrica, aquelas outras medicina, outro tipo de medicina, né? É um modo diferente. Eu consigo entender, não que eu trabalhe assim, mas eu consigo entender. Essas discussões é igual eu com o Leonardo, meu filho, né? Ele é psicólogo, trabalha com TCC. Então. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer aqui? Deixa eu ver quem está aqui, quem mais quer fazer alguma pergunta. Tem bastante gente aqui. Monson está por aí. Monson, você está ouvindo ou está só de presença de imagem? Quer fazer alguma consideração aqui? O Monson é ligado à medicina baseada em evidências, né? Eu não sei se ele está aí presente. Às vezes ele está ouvindo duas coisas ao mesmo tempo, porque eu sei que ele é super atarefado. Mas Então, deixa eu falar só um pouquinho sobre isso, Osmar, que é muito importante. Veja fala, bem, Freud, a hipnose clássica, ela é, a TCC, ela é um modos avançados da reflexologia. Você mudar comportamento é mudar reflexo. no ponto de vista behaviorista. Sim, Essa é a briga da behaviorismo com o cognitivismo, né? O behaviorismo diz o seguinte, que a cognição é um comportamento interno do behaviorismo, é um comportamento interno. E a teoria cognitiva diz que o comportamento é o resultado do pensamento. e o que Então, você vai fazer na TCC? Você vai os mudar cognição e comportamento através da cognição. É dois, mudança de reflexo. Então, Freud veio e acabou com isso. Não, não existe. A briga do Freud foi: não, isso não existe. O que existe é o inconsciente. E aí criou o ego, e superego. Então, o Freud fez a dissidência total, porque ele era um péssimo hipnólogo, tanto que morreu com câncer de palato, ele tinha uma dicção não muito boa. Foi pego com uma paciente, segundo as fofocas, o beijando numa sessão terapêutica, está no livro do Ernest Jones, biografia do Freud, e ele achou que era a hipnose que fazia a pessoa se apaixonar por ele. Depois ele criou, então, o termo transferência. Quando ele viu que na psicanálise também dava apaixonamento, a paciente se apaixonou com ele na psicanálise, e então criou o termo. Veja bem, ele está construindo a psicanálise. Então, a teoria psicanalítica é totalmente aversa a Pavlov, totalmente aversa a reflexo. E exatamente. aí, eu vou conversar com sua esposa, ela não vai aceitar nada do que eu digo, porque a Por mente isso que eu dela é. falei, por isso que eu falei, a mesma coisa que a medicina tradicional é a medicina chinesa. Não dá para. Água e vinho, não dá. Ó, A TCC é uma variação também da terapia comportamental. Eu fiz especialização em terapia comportamental, adolescente e adulto, em 1991. Então, anos depois, no meu entender, colocaram uma roupagem um pouquinho nova e criaram a TCC. Mas ainda existe a comportamental e a TCC. Mas no frigir dos ovos, basicamente são as mesmas técnicas, viu? Era só isso. Obrigado pela oportunidade. Ô, Medeiros, eu costumo dizer o seguinte, a minha formação foi terapia, eu fiz na Paulista, eu fiz a especialização em psicoterapias cognitivo-comportamentais. Nós tivemos primeiro a formação em medicina comportamental, que era a base deles lá. E depois fiz a terapia cognitiva. E eu costumo dizer sempre o seguinte, filosoficamente, a terapia comportamental, que ela vê, a comportamental derivou da ciência mesmo, dos laboratórios. Pavlov com os cãezinhos e os outros, tá? Todos eles. Aí o que acontece? E a terapia cognitiva foi quando eles começaram a perceber que a psicanálise sozinha não estava sendo suficiente e perceberam que ao modo de pensar era mais importante. Filosoficamente, as duas não se conversam,
mas as técnicas de ambas se coadjuvam muito bem, elas se integram muito bem, e quando começou as terapias cognitivo-comportamentais, foram as secundárias, foi terapia de esquema, terapia da aceitação e compromisso, todas essas terapias, tem um monte delas, tá? Eu estou escrevendo um livro que vai sair falando sobre todas elas, tá? Todas esse monte de terapias, elas fazem parte do que aí sim se chamou terapias cognitivo-comportamentais. Se você vê os livros antigos, era ou terapia comportamental, ou terapia cognitiva, ou hipnoterapia cognitiva. Começou com cognitivo comportamental depois do Thomas Dowd, quando ele começou a cobrar essa junção das duas, né? Embora o livro dele, ainda o primeiro livro do Thomas Dowd, ainda saiu hipnoterapia cognitiva. Mas é isso mesmo que você falou. As duas se coadjuvam muito bem do ponto de vista de técnicas. Seguinte, Gilberto, eu acho que foi interessante. Vai ficar esses passos que você passou, vão ficar foram gravados aqui, vai ficar no canal do Instituto. Quem quiser seguir os passos, pode entrar em contato com o Gilberto também, ele faz parte do grupo. Tá? Depois de 212 reuniões, os temas estão ficando mais restritos. Tem que começar a rever temas ou começar a fazer alguma coisa mais prática. Eu estou pedindo para os colegas para darem sugestões Sim. de temas diferentes, né? Fala Eu alguma sugiro hipnose de casal, viu? coisa. Hipnose para casal, é interessante. Eu nunca fiz isso aí. Quem fala? Você sabe falar sobre isso? Eu não conheço ninguém que faça. Em grupo, Eu né? não, foi só uma sugestão, é. Eu já atendi alguns casais, mas aí eu acho que não tem know-how para fazer uma apresentação, não. É. Sei, sei. Tá. Bom, é um tema. Vamos pensar. A gente vai, depois o pessoal vai falando aí novos temas, né? Tá bom? Cleide, obrigado por tudo, por gerenciar aí. A Cleide, ela está comigo desde que comecei a fazer as reuniões online. Aliás, quem me estimulou foi ela a fazer essas reuniões online. Ela está me ajudando desde aquela época. E tudo que vocês veem compilado, que vai para o canal do YouTube, é ela que termina dando essa arrumadinha para mim, às vezes ela dá umas cortadinhas, algumas gafes que a gente faz, tal, e ela que faz ali, então eu agradeço ela por tudo e continuo agradecendo, tá? Bom, gente, outra coisa, o quarto livro do Temas de Hipnologia já está saindo, eu já recebi 9 capítulos dos que estão escrevendo capítulo, tá? Gente, obrigado, boa noite, Cabral, boa noite, bons soninhos para vocês todos. Um beijo grande para todos. Cleide, obrigado. E a gente se vê no próximo mês, tá?